Fala galera, boa noite, muito boa noite para você que acompanha essa aula hoje de regulamentações e normas técnicas na prevenção de incêndios. Essa aula tá muito bacana porque é uma aula que mesmo você entendendo da parte de normas de seu estado, você vai aprender mais com o que eu tenho te ensinar. E se você não entende nada, Rodrigo, eu não sei nem por onde começar, como que eu consulto uma legislação no meu estado, como que funciona isso? Eu vou te ensinar nessa aula de hoje. Então, bem-vindo a todo mundo que está acompanhando essa aula aqui agora ao vivo pelo YouTube. Lembrando que essas aulas da comunidade Five Class Premium, para quem já é aluno, o aluno tem acesso a essas aulas gravadas dentro da plataforma também, além do método de inspeção prático aí em redes de hidrante, tá? Então são vários temas, todas as quartas-feiras eu trago para você vários temas relacionados à prevenção de incêndios e hoje o tema é voltado à regulamentação e normas técnicas. O que você precisa saber para consultar uma legislação, onde você vai consultar essa legislação, para entender mais da parte de normativas. Primeiro ponto, como eu tenho muitas pessoas que me seguem que são engenheiros projetistas, que são arquitetos projetistas, que são bombeiros civis, que são técnicos de segurança do trabalho, eu tenho um leque de pessoas com vários níveis de conhecimento. Então, para você que tem um conhecimento, que não tem nenhum conhecimento, essa aula é para você hoje, que eu vou ser mais didático nessa aula. Para você que já tem muito conhecimento, talvez eu consiga resgatar alguma lembrança sua de coisas que você esqueceu da parte aí de normas da prevenção de incêndios, tranquilo? Então, boa noite a todos vocês. Se estão me ouvindo, dê um joinha no chat aí para a gente iniciar essa aula. Tranquilo? Simbora então. Galera, regulamentação e normas. Regulamentação e normas na prevenção de incêndios. Então, essa aula é uma aula onde você vai entender como que se dá essa legislação, se é por estado, se é por município, se é uma lei federal. Para você entender mais, eu vou abrir aqui a tela do computador e nós vamos discutir alguns tópicos das legislações, tranquilo? Antes de entrar de fato na aula, eu queria dar alguns recadinhos, né? Esse é o cronograma da nossa agenda de aulas do mês de agosto, que se encerra hoje, dia 30 de agosto. Ou seja, hoje nós temos essa aula de regulamentação e normas de segurança contra incêndios, mas nesse mês de agosto já teve 4 aulas novas para a comunidade Five Class Premium, que é empreendedorismo na segurança, análise de risco, sistema de alarme de incêndio, estudo de caso, que foi a aula da semana passada, e hoje regulamentação. E aqui eu te entrego a nossa agenda de setembro, para você que não teve a oportunidade de acompanhar as aulas aí de agosto e não faz parte da comunidade premium nossa da Five Class, você pode assistir essas aulas ao vivo, aqui em todas as quartas-feiras, 7 horas da noite, com essa agenda aí de setembro, que dia 6 de setembro temos uma aula sobre casos de bombas para redes de hidrante. Dia 13 de setembro, mercado e oportunidades na prevenção de incêndios, para você poder entender como está o mercado e quais são as oportunidades que você pode aprofundar dentro da prevenção de incêndios. Dia 20 de setembro, projetista fora da curva, é uma aula que eu vou falar sobre o que os escritórios de projeto precisam saber. E dia 27 de agosto, na última quarta-feira, desculpa, ficou errado aqui, não é agosto, é setembro. Então, 27 de setembro, pré-venda e pós-venda na prevenção de incêndios, para você atender melhor o seu cliente, desde o primeiro atendimento até a entrega final. Lembrando também para você que já é aluno da comunidade Premium, você tem acesso gratuito até dezembro à Escola Digital da Prevenção contra Incêndios. O que é a Escola Digital da Prevenção de Incêndios? É uma escola de formação continuada onde técnicos, engenheiros, arquitetos, bombeiros civis entram dentro da escola e aprendem tudo sobre a prevenção de incêndios, desde o projeto até a execução, até o empreendedorismo, até gestão do negócio, marketing, dicas, enfim, contabilidade. Então a gente traz diversos profissionais de diversas áreas para poder apresentar os seus conteúdos para todos os profissionais que trabalham na área da prevenção de incêndios. Então, se você quer aprender mais, entender mais o que é a Escola Digital da Prevenção de Incêndios, manda um direct para mim no Instagram, @5classoficial. No meu Instagram eu mando para você o link para você ver os conteúdos que a gente tem disponíveis também na plataforma. Tranquilo? E um detalhe. Aqui, ó, no site fiveclass.com.br
Você tem acesso à comunidade. Muita gente perguntou, Rodrigo, como que eu acesso à comunidade premium e mais o método de inspeção? Você tem esse curso aqui que é o ICB, que é o Inspeção em Caso de Bombas, né, conforme a NBR 13714. Você clica aqui, você cai direto numa página. Essa página eu explico tudo e todos os conteúdos que estão dentro do método de inspeção em redes de hidrante, como que você pode aplicar isso dentro do seu escritório, dentro do seu negócio e poder faturar mais. São aulas de módulo teórico e aulas de módulo prático, aulas gravadas direto da obra, ensinando a fazer inspeções técnicas em sistemas de incêndio. Alguns alunos que já passaram pelo método de inspeção também. E de bônus eu dou acesso às aulas da comunidade 5 Class. Hoje já tem lá, aqui está com 14, mas já tem mais de 20 aulas lá dentro da plataforma. E você vai ter acesso mais essas aulas de agosto, 24 aulas, mais as da semana que vem, enfim. Por um ano você vai ter acesso a todo esse método de inspeção, mais as aulas sobre prevenção de incêndios dentro da comunidade Premium, tá? Então, investimento R$ 12,94,51 para os alunos que matricularem. Então, é só entrar lá, fiveclass.com.br, dentro do curso Inspeção em Caso de Bombas, você tem aí direto de bônus as aulas da comunidade Premium, você tem acesso a um grupo também exclusivo do WhatsApp. Tranquilo? Vamos lá, galera. Normas e regulamentações na prevenção de incêndios. Para você entender, né? Não existe hoje uma instrução técnica a nível federal. Ou seja, no Brasil hoje nós temos todos os estados e em cada estado nós temos várias instruções técnicas. Não, Rodrigo, mas aí complica, né? Como que você faz um projeto aí de Minas Gerais, lá para Bahia, lá para São Paulo, lá para Pernambuco? Eu sigo as instruções técnicas desses estados para estar fazendo esse projeto, para elaborar esse projeto. Basicamente, vamos dizer que esse projeto que eu faço para outros estados, basicamente a maioria são cópias das instruções técnicas de São Paulo. Porém, muda algumas coisas. Então, assim, ó, por que eu falo que projeto é diferente de execução? Porque um projeto de rede de hidrante para um estado, ele é um pouco diferente de outro estado. Só que a execução é a mesma coisa, ela não muda. Se eu executo em Groove, se eu executo em sistemas ranhurados, aqui em Minas, eu executo em São Paulo, eu executo em Pernambuco, eu executo no Bahia, eu preciso apenas do projeto aprovado para fazer essa execução. Mas quando eu entro na parte de projeto, eu preciso seguir algumas legislações dentro do estado. Por exemplo, em Minas Gerais, na instrução técnica de redes de hidrante, existe uma questão lá que, por exemplo, em tipo 3 do reservatório, vai para 20 mil litros. Já na instrução técnica de Pernambuco, pede 30 mil litros. Enquanto a legislação de Minas Gerais não me exige bomba a combustão, Pernambuco, em alguns casos, já me exige bomba a combustão. Então, entender como que funciona as normas e legislações é primordial para você ter o seu conhecimento inicial, né? Vou falar do início, lá de trás, né? Existem normas de referência, existe a BNT, a NBR, e bem antiga, que você pode seguir, mas os estados foram melhorando essas NBRs e criando as instruções técnicas de cada segmento. Então hoje, se você tem placa de sinalização, você tem instrução técnica sobre placas de cada estado. Extintor de incêndio, instrução técnica do extintor de incêndio em cada estado. Hidrante, instrução técnica do hidrante em cada estado. Enfim, você tem separado essas instruções por cada estado. Então, se você hoje está me vendo aí da Bahia, você pode entrar no site CBM, Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, né? cbmba.org.br. Lá você vai ter acesso às legislações. Se você é de Minas Gerais, cbmmg.com.br. Lá você vai ter acesso às instruções técnicas de Minas Gerais. Só que tem um fato interessante que eu queria compartilhar com vocês aqui que muita gente ainda não sabe. Em 2017, né, foi criado a Lei KISS, que é a Lei 13.425, que ela estabelece diretrizes gerais sobre medidas de prevenção e combate a incêndio. Rodrigo, mas como assim? Como que em 2017 foi criado se antes disso já eram utilizadas instruções técnicas? Na verdade, foi regulamentado, né? Foi em nível nacional, né? Então, o presidente da República,
até então na época Michel Temer, ele sancionou essa lei, né, que em março de 2017, que o pessoal fala que é a Lei 15 e tudo mais, que é a Lei 13.425, que ela estabelece diretrizes gerais sobre medidas de prevenção e combate a incêndio e a desastres em estabelecimentos, tá? Em edificações e áreas de reunião de público. Ela altera a lei de 11 de setembro de 1990 e de 10 de janeiro de 2002. Então já existia outras legislações, veio essa legislação aí em 2017 e regulamentou. Um fato interessante dessa legislação, vamos lá. Ela estabelece diretrizes gerais e ações complementares sobre prevenção e combate a incêndio e desastre em estabelecimentos, edificações e áreas de reunião de público. Prevê responsabilidade para órgãos de fiscalização do exercício das profissões das áreas de engenharia e de arquitetura na forma que especifica. Vamos para um ponto interessante da legislação aqui. O artigo 3º. O que veio dizer, né? Cabe ao Corpo de Bombeiros Militar planejar, analisar, avaliar, vistoriar, aprovar e fiscalizar as medidas de prevenção e combate a incêndio e a desastres em estabelecimentos, edificações e áreas de reunião de público, sem prejuízo das prerrogativas municipais no controle de edificações do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano e das atribuições dos profissionais responsáveis pelos respectivos projetos. Então, joga a responsabilidade para o Corpo de Bombeiros fazer todo esse trâmite aí dentro das suas áreas de atuações no Brasil. Outra parte interessante aqui. Tá mais para baixo, sem prejuízo. Poder. O artigo 8º. Isso é muito interessante, porque eu, por exemplo, eu me formei em 2014 e na minha formação, né, durante a faculdade de engenharia civil, eu não tinha nenhuma matéria voltada à área de segurança contra incêndios. Eu fui ter uma matéria na minha pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho e na minha pós-graduação em engenharia de incêndios. Mas ele trouxe em 2017 aí um reconhecimento para a nossa área de atuação, que foi o artigo 8º, que fala: os cursos de graduação em engenharia e arquitetura em funcionamento no país, em universidades e organizações de ensino pública e privada, bem como os cursos de tecnologia e de ensino médio correlatos, incluirão nas disciplinas ministradas conteúdo relativo à prevenção e a combate ao incêndio e a desastres. Então, ele regulamentou isso e pediu que cursos na engenharia, arquitetura, universidade, bem como os cursos de tecnologia e também de ensino médio correlatos, né, que tem a ver, talvez um curso de técnico de segurança do trabalho, que antes não via matérias sobre segurança contra incêndios e hoje vê, talvez um curso de engenharia mecânica, engenharia civil, de arquitetura, que não via matérias sobre engenharia de segurança contra incêndios, hoje vê durante a sua formação. Enfim, a legislação, né, a lei aí, em 2017, trouxe isso para dentro. Então, isso aí fez com que aumentasse, de fato, tanto o nível de critério de fiscalizações do Corpo de Bombeiro, que deu essa autonomia, essa liberdade para realmente eles irem para campo, realmente cobrar, exigir, tanto das faculdades, das universidades, os cursos técnicos, em ensinar os alunos mais sobre esse tema, tá? Só que, mesmo eu tendo visto esse tema na engenharia de segurança do trabalho, eu nunca vi uma aula dessas que eu dou assim mais prática, mais teórica às vezes, mais prática às vezes, enfim, normas, projeto, execução, instalação, montagem, dentro de um curso, projeto, elaboração de projeto, dentro de um curso de faculdade, tá? Isso tudo a gente acaba aprendendo fora da faculdade, mas é um benefício, que desde 2017 isso foi regulamentado, né? Isso encontra-se hoje em aplicação, então é uma lei aí que eles fizeram realmente para poder você entender que de fato existe uma legislação em nível nacional e tudo mais, que é essa 13.425. Aí você me pergunta: Rodrigo, como que eu faço para consultar as legislações, por exemplo, do seu estado? Vamos lá, né? Nós temos o site aqui, no caso do Corpo Bombeiro Militar, CBMMG, né? bombeiros.mg.gov.br. Em Minas Gerais,
nós temos em todos os estados, no site do Corpo de Bombeiro, você tem as áreas de legislações. Nesse caso aqui, ó, projetos e prevenção contra incêndios. Aqui você tem acesso a normas e legislações. E aqui você consegue acessar as leis, decretos, portarias, instruções técnicas. Então, onde que você vai acessar inicialmente? Cara, se eu preciso entender mais os equipamentos, nós iremos acessar as instruções técnicas dentro do meu estado. Então, instruções técnicas, e aqui a gente tem em Minas Gerais 44 instruções técnicas, né? IT-01, procedimento administrativo, 02, tecnologia de proteção. Como que a gente, como projetista, como engenheiro, né, da parte executiva, faz para poder entender e projetar uma edificação, né? No caso em Minas Gerais, nós temos a IT-09, que fala sobre cargas de incêndio, que é essa legislação que está aqui agora aparecendo para vocês. Quando você faz um projeto de combate a incêndio, você precisa ter uma sequência lógica de qual legislação, qual instrução técnica você vai consultar primeiro, até o final da sua elaboração do projeto. Como o foco aqui hoje não é te ensinar a fazer projeto, não é te ensinar a executar, nem te ensinar sobre, né, fazer consultas dentro das normas, e sim mostrar que existem essas normas que você pode estudar, mas enfim, a gente precisa de consultar todas. No caso aqui na 09, ela fala quais são as atividades dentro da minha área de atuação do meu cliente. Por exemplo, se eu estou fazendo um projeto para uma casa de show, para uma casa noturna, para uma boate, para um restaurante, para assemelhados, né? A divisão F6 com uma carga de 600 megajoules por metro quadrado. Isso eu começo através desta legislação fazer um estudo de qual que é a divisão da minha ocupação, da minha atividade, do meu projeto, qual que é a carga de incêndio do meu projeto. Através dessa carga de incêndio eu consigo dimensionar extintores, reserva técnica de incêndio, dimensão de placas de sinalização, medidas preventivas, se dá extintor, se dá alarme, se dá hidrante, enfim. Essa é uma legislação, a Instrução Técnica 09. Você tem várias, tem 44. Rodrigo, eu vou usar todas? Não. Na hora que você for realmente de fato aprender a fazer o projeto, eu vou te explicar que existem coisas pontuais que você pode pegar e ir seguindo, né? Que muitas dessas você não vai precisar nem de utilizar inicialmente, mas grande parte também você vai usar porque você precisa para fazer elaborar projetos. Então, você entrou dentro do site Minas, por exemplo, você tem a instrução técnica 17. Vamos entrar nela aqui. Sistema de hidrantes. Tá? Na parte de sistema de hidrante, te fala aí qual é a reserva técnica mínima, o tipo do seu hidrante e tudo mais, que é nas tabelas. Vamos colocar aqui as tabelas, ó. Aqui, por exemplo, tipo de sistema e volume da reserva de incêndio. Aí, se você vai para a norma de São Paulo, Rodrigo, eu quero saber em São Paulo como funciona. Você dá um Google aí, digita lá, ó, Corpo de Bombeiros de São Paulo. Aqui você vai entrar dentro do site. Dentro do site agora do estado de São Paulo, você tem segurança contra incêndios. Lembra que em Minas você tinha lá normas e legislações? Aqui você tem segurança contra incêndios. Você tem aqui, ó, instruções para licenciamento, legislação e consulta. Vamos pegar a IT17 em Minas, é hidrante, certo? Vamos lá. Vamos clicar em normas aqui em vigor. Vamos colocar a legislação que a gente quer, que é instruções técnicas. E vamos colocar qual instrução técnica eu quero. Lembra que em Minas Gerais, que eu olhei para vocês aqui, ó, que eu mostrei para vocês, ó, é a 17, ó, sistema de hidrante e mangotinhos. Em São Paulo, a instrução técnica de hidrante e mangotinhos vai ser a instrução técnica 22. Aqui, ó, tô até marcado nela. Rodrigo, mas por que confusão é essa? Em Minas Gerais é a instrução técnica 17. Em São Paulo, a instrução técnica 22. Em Pernambuco, eu esqueci o nome da NPT de lá. Mas enfim, cara, eu acho isso também uma falta de padrão. Devia existir uma coisa a nível federal, né? A discussão no Corpo de Bombeiros é que cada estado tem o seu nível de economia, seu nível de critério, de riscos, de análises, enfim. Mas eu sou do time que queria tanto uma unificação dessas legislações em âmbito federal para facilitar a elaboração dos projetos, né? Mas, enfim, estamos aqui em São Paulo agora, né, dentro do site, que é a Instrução Técnica 22, Sistema de Hidrantes. Então, se eu clicar aqui, eu consigo baixar a Instrução Técnica 22 de São Paulo, que fala sobre sistemas de hidrante em mangotinhos, enquanto a 17 em Minas fala de sistemas de hidrantes e mangotinhos também.
Rodrigo, mas que confusão, né? Quando você faz um projeto ou você executa uma obra em outro estado, você consulta a legislação do outro estado? Sim. Quando eu faço projeto, eu preciso de consultar a legislação do outro estado, não posso fazer baseado na do meu estado. Apesar de que se você pode pegar instruções técnicas de referência de outros estados e aplicar dentro do seu estado, caso o seu estado não tenha nenhuma prerrogativa daquela instrução técnica, daquele quesito. Por exemplo, eu uso muito a carga de incêndio em edificações quando não tem nenhuma instrução técnica de Minas Gerais, eu pego a instrução técnica do Mato Grosso, que é mais completa, e classifico através do meu KENAI a minha carga de incêndio dentro da instrução técnica do Mato Grosso. Aí eu correlaciono dentro da instrução técnica de Minas e mostro ao militar como que eu fiz a minha classificação. Você pode fazer isso, desde que no seu estado não tenha nada falando sobre aquilo que você precisa, né? Então, no meu caso, se eu preciso classificar como tipo de edificação e não está na minha instrução técnica de Minas, eu posso utilizar de outros estados. Então, vamos na tabelinha lá do tipo de sistema e volume de reserva de incêndio. Por exemplo, a instrução técnica de São Paulo, na 22. Abaixando aqui, você tem aqui, ó, classificação de edificações e área de risco. Aqui, a mesma tabela que você tem aqui na IT 17, deixa eu chegar mais próximo aqui, você tem também na instrução técnica 22 de São Paulo, tem na 17. Só que olha o que muda, né? Tá, ó, uma do lado da outra, né? O design é uma coisa que muda de uma norma para outra, de uma instrução técnica da outra, mesmo falando as mesmas coisas. Só que aqui em Minas Gerais, olha para você ver, ó, até 3.000 metros para residencial A2, eu tenho reserva tipo 1 e tipo 2. Então, a área de classificação das edificações, ela é até 3.000 metros. Quando eu venho aqui na instrução técnica 22, a área de classificação para mim é até 2.500 metros quadrados. Então, se eu tenho uma edificação de 2.800 metros quadrados, né, residencial, automaticamente 2.800 metros quadrados eu teria 8.000 litros em Minas Gerais e 2.800 metros quadrados eu teria 12.000 litros em São Paulo. Então, olha a diferença. Como é que eu dimensiono um projeto de um estado baseado na norma de outro? Não tem jeito. Porque aqui, ó, ela já fala de cara que se eu tenho uma edificação acima de 2.500 metros quadrados, eu preciso de um reservatório tipo 2 de 12.000 litros. Enquanto em Minas, eu consigo manter ele, tipo 2, de 8.000 litros. Ou seja, ele é menos. Aí eu te pergunto, né, cara? Você pode me perguntar, na verdade, Rodrigo, mas, cara, e aí? Por que não unifica? Oi, eu também, né, no meu ponto de vista, tinha que ser unificado, porque a diferença aí é 4.000 litros, né? Cara, pega as normas principais, São Paulo, né, Bahia, Minas e tal, equaliza a legislação e pronto. E aí, vida que segue. A gente vai conseguir debater temas aqui em Minas, em São Paulo, em outros estados, Rio Grande do Sul, Nordeste, Sul, Sudeste, enfim, debater de forma por igual para ficar sem aquilo de que um estado, por exemplo, tem estados, eu fiz uma proposta para um cliente de um estado que precisa de bomba reserva. Em Minas não tem, mas lá tem bomba principal, bomba reserva e bomba jockey. Ah, qual que é a reserva? A mesma da principal. Mas em Minas não, em Minas é bomba principal e jockey às vezes, depende em cada caso. Em São Paulo, acima de X metros de altura. Enfim, então, se você pega a tabela da IT17 de Minas de hidrante e da IT22 de São Paulo, de hidrante também, você tem essa diferença, né? Tipo 4, 32 metros cúbicos. Você vem aqui tipo 4, 30 metros cúbicos. E se eu for pegando aqui legislações de outros estados, nós podemos até brincar aqui com mais um. Por exemplo, vamos pegar aqui alguma legislação aqui, ó, instrução técnica hidrante estado da Bahia. Instrução técnica 22 também na Bahia. Vamos ver se tem alguma diferença aí. Da de Minas, a de São Paulo. Aqui, ó. Dentro do quesito, fala até 2.500 metros quadrados, é igual a de São Paulo. Já você pega, então, a mesma tabela que você tem na instrução técnica da Bahia, você tem na instrução técnica de São Paulo, né? T22, diferente de Minas Gerais. Aí vamos pegar aqui, então, vamos colocar aqui do Mato Grosso. Instrução técnica hidrante
Estado do Mato Grosso. Vamos ver, já é a instrução técnica 19. Tudo relacionado a hidrante, tá? Vamos ver se eles falam alguma coisa da tabela lá. Tipo 1. A, B, C, acima, tipo 4, tipo 5. Vamos entender aqui a legislação do Mato Grosso. Tá aqui, ó. Área de edificação ou local de risco em metros quadrados. Então aqui já fala que já não separa, né? Aqui fala o volume mínimo da reserva de incêndio, de acordo com a área da edificação ou local de risco. Então aqui fala dos metros quadrados, mas não está separando aqui, no meu caso, não separa aqui na instrução técnica do Mato Grosso, não separa em residencial, comercial, hotel. Eu não estudei a norma ainda, tá? Então pode ser que fala nela alguma coisa relacionada a isso, mas vamos ver aqui. Se você tem uma edificação de 2.500 metros a 5.000 metros quadrados de área construída, e ela é tipo 2, é 12 mil litros. Vamos lá, 2.500, se ela é tipo 2, em São Paulo é 8. Já em Minas, ela já passa a ser 8 também, tipo 2. Tipo 2, 8. Tipo 2, 8 na Bahia. E tipo 2, 12 mil litros aí no Mato Grosso. Então, olha, já é uma legislação mais agressiva, assim, na quantidade de reserva, né? Enquanto eu tenho 8 mil litros em Minas, tipo 2, 8 mil litros em São Paulo, 8 mil litros na Bahia, eu tenho 12 mil litros no Mato Grosso. Enfim, o objetivo então é você entender em cada estado em onde você se encontra, existem legislações próprias aí relacionadas à prevenção de incêndios. Você precisa de estudar essas legislações, as tabelas, o que essa tabela quer dizer, né? O que é a carga de incêndio, enfim. Não tem como resumir isso tudo em uma aula. São um conjunto de aulas que você vai fazendo dentro da comunidade, vai aprendendo, faz um método de inspeção, aprende a prática, vai para a teoria, assiste uma aula de carga de incêndio. Por exemplo, dentro da comunidade eu tenho uma aula que eu falo só sobre carga de incêndio. Como que se dimensiona, o que é uma carga de incêndio, quais são os níveis, os requisitos para você entender, enfim, a fazer aí o seu projeto, a fazer a sua obra, ou começar na área da prevenção de incêndios. Então, essas são as instruções técnicas que você tem acesso aí. Eu dei um exemplo dentro da instrução técnica 17, em Minas Gerais de hidrante, 22 aí em São Paulo, na Bahia também, e a 19 no Mato Grosso. Eu poderia ficar brincando aqui e entrar em todos os estados e olhar uma por uma e tal, porque não tem um parâmetro único, né? Cada estado tem o seu. O que o que facilita muito, eu falo, o que facilita muito é o seguinte, é quando você trabalha só com execução, igual no meu caso, né, é muito mais simples, independentemente de ter uma reserva de 12 mil litros em São Paulo, de 20 mil litros na Bahia, de 20 mil litros em Minas Gerais, o método de execução é o mesmo para mim. O método, a maneira com que eu monto a minha casa de bombas, a minha dinâmica ali, do meu pressostato, do meu fluxostato, né, do meu cilindro, enfim, isso não muda de estado para estado, tá? O objetivo, então, dessa aula é te mostrar sobre essas regulamentações e normas técnicas que você precisa seguir. Rodrigo, uma dúvida, né? Muita gente tem dúvida também, sobre... Vou pegar essa parte aqui. Ctrl+L. Muita gente tem dúvida também. Rodrigo, eu estou fazendo um projeto, eu vou começar na área. Um projeto antigo, ele segue os mesmos critérios de um projeto novo? Isso aí é uma conversa que dá pano para manga, né? Porque isso aí depende. Não tem como falar que sim nem que não. Depende de que ano que essa edificação foi construída, se no seu estado tem uma legislação que fala sobre edificação existente, igual tem em Minas Gerais, igual tem em São Paulo. Enfim, é realmente estudando e aprendendo. O que eu quero abrir os seus olhos hoje nessa aula é que fica fácil você aprender a prevenção de incêndios porque existem normas e leis que você precisa de seguir para fazer tudo. Então, por isso que eu amo trabalhar com o Corpo de Bombeiros, porque o Corpo de Bombeiros é uma coisa assim, cara, é isso. Então, se você fez isso, está certo. Se você não fez, está errado. Não tem aquele achismo, eu acho que... Rodrigo, tem alguns entendimentos. Tem entendimentos. Mas tem recursos, tem coisas que vão para a DAT, para a CAT, para poder fazer a análise, que é uma comissão aí dos militares. Enfim,
O objetivo que é maior é que o projetista, o arquiteto, o técnico, a pessoa que elabora projeto de combate a incêndio, ela trabalha em conjunto com o órgão militar do Corpo de Bombeiros para levar segurança para as edificações. Então não é um contra o outro, eu acho que as normas elas têm que ser parametrizadas, tipo, tinha que ter um parâmetro isso a nível federal para facilitar o entendimento de todos e facilitar até as discussões. Porque o objetivo final é o quê? É levar segurança para as edificações. O objetivo final dentro da prevenção de incêndios é proteger, salvar vidas, patrimônios, entrar com a prevenção de incêndios e levar a segurança para todo mundo que está dentro da edificação. Aí. Então essa aí é as nossas normas e regulamentações. Quem curtiu, dá um joinha. Essa foi nossa aula aqui, bem interessante. Aula também importante para você entender que de fato existe aí as legislações. Rodrigo, e lei também? Também consegue pegar, né? Aqui a lei 15 que eu mostrei para vocês, a 13.425. Eu peguei da internet também, só salvei ela em PDF. Consegui pegar normalmente. Aqui está a norma, lembra que eu falei com vocês no início da aula aqui sobre a carga de incêndio? Veja bem, enquanto a instrução técnica 09, deixa eu colocar aqui em Minas Gerais, carga de incêndio, a instrução técnica de carga de incêndio em Minas tem 39 páginas, vamos olhar por página. Do Mato Grosso tem 55. Então existem classificações que aqui dentro da minha instrução técnica de Minas Gerais eu não tenho alguma separação ali, indústrias, comércios. Já dentro da minha instrução técnica do Mato Grosso, eu já tenho muita separação. Lá, aparelhos elétricos, eletrodomésticos eletroterapêuticos, aparelhos fotográficos, enfim, ele separa muito. Então isso facilita muito a nossa classificação para a elaboração de projeto, para você que faz projeto, mas para você também entender que existe aí parâmetro de você seguir uma legislação, caso no seu estado não tenha parâmetro disso. Então essa é a instrução técnica aqui do Mato Grosso, bem interessante também. Então tudo gratuito, é só você digitar, Rodrigo, eu quero digitar lá, instrução técnica do estado de Pernambuco. Vamos ver. bombeiros.pe.gov, legislações contra incêndios em vigência. Isso aqui é um VEDMECO e tudo mais. Vamos ver se acha as legislações aqui. Decretos, portarias, aqui ó. Reunião de público, detecção e alarme. Vamos ver aqui do hidrante. Vamos fazer mais uma consulta aqui. Dimensionamento, slide de risco, indicações, relatas. Achei. A NT3 2019 em vigência. Bem antiga, né? Enfim, olha, fala só isso. Considerando a atribuição de visão técnica, refere-se à emissão proposta, não apresentação técnica, considerando hidrantes. O mergulhamento da mangueira, estabelecido hidrante externo. 50. Enfim, temos que estudar aqui se existe outra legislação falando de tipo de sistema dotado, reserva de incêndio em Pernambuco. Vamos ver aqui se existe. Mais alguma coisa de hidrante? Não. Enfim, é estudar, né? A gente não trabalha com... A gente tem unidade em Pernambuco, mas de fato aqui em Minas a gente não elabora projeto para lá. O fato é, dentro do seu estado, site de Pernambuco, entra dentro do site do Corpo Bombeiro de Pernambuco, pega as legislações, estuda ela, vê o que está em vigência hoje, para você aprender. Né? Fiquei encucado aqui agora com a parte de hidrante, mas vou dar uma estudada depois sobre essa legislação de Pernambuco, como que eles dimensionam, se segue o decreto do COCIP. Vamos ver se tem alguma coisa no decreto aqui. Tal. Valores do FING, altura no pavimento, capacidade.
Escoar. Para sistemas hidrantes, fala já vazão mínima. Vamos ver se tem alguma coisa que mangueira. Aqui, ó. Achei. Ah, galera. Aqui, ó. Dentro do COSIP, né, fala sobre hidrante, definição, composição. Aqui fala o tipo adotado. E aqui fala classe A, 7.200 litros, classe B, 15.000 litros. Reserva mínima para combate a incêndio deverá ser dimensional em função da classe e ocupação de risco, correspondente em conformidade com o disposto na tabela abaixo. Então, qual que é a classe? A gente vai estudar a legislação depois de Pernambuco, consegue entender a classe e qual que é a capacidade em litros dentro do COSIP. Enfim, tá vendo? É fácil, né? Mesmo você e eu, por exemplo, não entendendo a legislação de Pernambuco, eu sei o caminho das trevas ali para chegar onde eu preciso e tal, e entender de fato qual que é a capacidade que eu preciso. O que você precisa entender, então, que existe dentro do seu estado das legislações, foque em estudar. Se você que trabalha com a área de... Você é bombeiro civil, tem muito bombeiro civil que me segue, mas quer aprender mais a parte de normas e também de execução, de funcionamento do sistema, né? Você consegue. Só digitar no Google aí as normas, consegue consultar, entra para a comunidade, vê as aulas práticas, entendeu? Fica mais fácil. Se você trabalha com um projeto e quer ampliar seu raio de atuação, Rodrigo, eu trabalho em Minas e quero começar a atender São Paulo, em Pernambuco, quero atender todo o Brasil. Então você precisa de dominar as normas técnicas de todos os estados para facilitar o entendimento, né? A norma técnica de Minas já é grande, mas se você filtrar e realmente só focar nas coisas que são importantes ali, que você usa em 90% das vezes, o restante é 10%. É a lei de Pareto, né? 80-20. Então é isso aí. Galera, deixa eu voltar na minha tela aqui. Queria agradecer a vocês, então, por essa aula, né? Quem curtiu, dá um joinha aí. É a aula de informações, legislações, normas técnicas e tal. Eu queria que você, então, entendesse que existe, cada estado tem a sua, que você consegue pegar a de um estado e aplicar em outro, desde que o seu estado não tenha correlação daquilo que você precisa aplicar, né? Sei que você está começando agora, talvez, ou já está na parte de elaboração de projeto, já faz há mais tempo, não importa, você precisa estar sempre estudando. Por exemplo, em Minas Gerais, eu diria 2 anos para cá, mudou muito a legislação. De 1 ano para cá, então, esse ano já fez uma mudança grande na primeira instrução técnica 01, né? Deixando algumas coisas, proibindo outras coisas e tal. Enfim, é um dia a dia de estudos. E eu, por exemplo, Rodrigo, você trabalha mais na parte de execução. Você realmente estuda sempre as normas? Eu preciso de estar antenado a todas as legislações, porque é elas que vão me dar poder de conversa e comunicação com o meu cliente, caso a gente consiga levar alguma solução. É através dela que eu vou basear para levar uma solução do problema do meu cliente. Enfim, convido vocês então a estudar mais, aprender mais sobre legislações, regulamentações e normas técnicas, tanto em projeto como também em execução. Vejo você então nas próximas aulas, né? Quarta-feira que vem vai ter uma aula. Amanhã tem aula também exclusiva com os nossos alunos aí da Escola Digital da Prevenção contra Incêndios. Agradecer a todos vocês então. Um super beijo e até a próxima aula. Tamo junto.